Olá, ciclo 10 da ULI. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Silvia Viana e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa aula que fala sobre o diálogo com a vida. É muito bom estar aqui com vocês e depois estarei com vocês também nas aulas presenciais. Então, essa aula, aula 9, fala sobre o diálogo com a vida. Como ele se dá, como nós interpretamos, né? Como nós vivenciamos esse diálogo, que é um diálogo permanente com a vida. E o objetivo geral da aula é refletir sobre a forma de viver a vida em consonância com a designação pessoal através da habilidade de amar. E aí eu fiz esse grifo nessas duas palavras e vamos começar pela designação pessoal, já trazendo uma reflexão. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre a designação pessoal de cada um de vocês? É, Pensar sobre a designação pessoal passa por um questionamento importante, que é: para que eu fui criado? E esse questionamento passa pela singularidade de cada um de nós. É como se fosse a nossa marca registrada. É um fio condutor que nos conecta a tudo que já fomos, o que somos, o que seremos. Então, é importante a gente tentar e pouco a pouco ir se conectando a essa designação pessoal, ao que faz sentido para a nossa vida, né? O que torna essa vida mais leve, mais suave e mais feliz ao mesmo tempo, porque nos conecta com essa nossa essência. E como é importante associar essa designação pessoal com essa habilidade de amar. O amor aí como esse sentimento máximo, soberano, essa força propulsora, né? Esse dínamo que impulsiona o espírito aí adiante, e ao mesmo tempo o conecta consigo mesmo e com as outras pessoas que estão à volta, como se nos conectasse com essa enorme teia, né? Que nos envolve enquanto seres humanos, enquanto coletividade. E os objetivos específicos da aula são esses: a compreensão da dor e da habilidade de amar, problemas versus aprendizado, vitimização versus autonomia, o impulso do viver e dialogar com a vida utilizando a linguagem do amor. Antes de começar o primeiro tópico, eu trouxe essa frase de Leon Bonaventure, que é um psicólogo francês, belga, na verdade, e que morou aqui no Brasil. A frase fala: os viajantes deste caminho nos revelam que somente o amor é capaz de gerar alma, mas também o amor precisa da alma. Assim, em lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas feridas e aos nossos sofrimentos, precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa alma, assim como ela é. Eu trago isso porque faz parte, desse nosso processo de autodescobrimento, nos olharmos, com muita verdade, com muita sinceridade, eh, olhar para nossa sombra, tentar integrá-la, olhar os nossos complexos e trabalhando eles, dissolvendo eles, olhar as nossas culpas, os nossos medos, e olhando para tudo isso que muitas vezes rejeitamos e negamos em nós, é que nós somos capazes de amar a nossa alma, assim como ela é.
E aí, eu vou abrir o nosso outro tópico, na verdade, o nosso primeiro tópico, que é a compreensão da dor e da habilidade de amar, que passa pela dor física e a dor psíquica, que são diferentes, mas têm também pontos em comum. A dor física, ela está ligada, obviamente, ao corpo físico, mas ela muitas vezes começa no nosso corpo espiritual. Em algum conflito, algo não bem resolvido, que se traduz como doença, como dor. E a dor psíquica está mais relacionados aos nossos processos psíquicos, aos nossos conflitos internos, aos nossos complexos, aos nossos núcleos de energia, que roubam muito energia, né, quando não estão bem resolvidos, ou melhor, quando estão mal resolvidos, eles roubam muita energia, trazendo dores, podendo levar a transtornos como ansiedade, depressão, toque, distúrbios alimentares e por aí vai. Olharmos para essas dores como um convite para acessarmos esses lugares em nós que estão ali gritando, pedindo para serem olhados, pedirem para serem, à medida que vão sendo olhados, que vão sendo analisados, eles podem ser transformados. Então, olhar sempre para a dor, para a doença, como um convite para algo em nós que precisa ser visto e resolvido e transformado. E nesse processo é importante que a gente também busque diferenciar dor de sofrimento. A dor muitas vezes faz parte da vida, faz parte do viver, passar por algumas dores, né, por algumas perdas, por algumas tristezas. Mas já o sofrimento é como se fosse um apego a essa dor, né? Um apego que nos faz prolongar a dor, né? Gerando outros transtornos, gerando uma dificuldade na energia do viver, gerando uma dificuldade na resolução daquele processo interno em nós. Então, entender que passar por dor, nós passaremos. Passaremos também por sofrimento. Prolongar esse sofrimento já é uma opção muitas vezes inconsciente, mas não deixa de ser uma opção. Então, Jung já dizia que uma forma da gente ultrapassar o sofrimento é suportá-lo. E durante aquele período que a gente vai atravessando essa dor, esse sofrimento, se a gente consegue suportar, ou seja, aceitar, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente vai transformá-lo em algo melhor. Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz que é importante esperar que o sofrimento se transforme numa flor para colhermos essa flor. Então, é esperar justamente esse processo de transformação para que daí a gente possa sair realmente mais forte dessa experiência, tida como uma experiência negativa. E daí também vem a importância da habilidade de amar, né? A habilidade de amar nos faz buscar passar também por experiências significativas.
que envolvem emoções e sentimentos importantes, como a bondade, como a compaixão, como a empatia, que envolve também a amizade, a maternagem. Quando passamos por experiências como essas, vamos adquirindo habilidades que nos fazem passar, suportar e transformar experiências negativas que nos trazem dor, seja dor física, dor psíquica ou um sofrimento. Então, buscar aprender a amar o outro é extremamente importante e significativo. E amar o outro significa amar o outro como ele é. E para a gente amar o outro como ele é, sem querer modificar o outro, é preciso que a gente ame a nós mesmos como somos. E entenda que nós não modificamos o outro, nós só somos capazes de modificar a nós mesmos. Amar o outro significa respeitar o outro, respeitar sua liberdade, respeitar seu livre-arbítrio. Amar o outro significa ser feliz com a felicidade do outro, ser feliz pela existência do outro e buscar colaborar para que para que ele também alcance, né, a sua felicidade. Então, quando nós compreendemos a dor, nós chegamos a esse questionamento. O que é que a dor quer te trazer de novo? Assim como no parto, que a mulher sente as dores da contração e ela entende que essas dores estão levando-a a algo novo que vai surgir, nós devemos perguntar à nossa dor o que é que de novo ela quer trazer para a gente. O que é que vem de transformador com essa dor, né? Qual é o aprendizado que nós temos que tentar integrar, agregar ao nosso ser através dessa dor. E aí eu trago essa frase de Jung que fala: não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para não enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão. Carl Gustav Jung. Nesse trecho, Jung traz como é importante que a gente olhe para os nossos mecanismos de defesa, que vão sempre tentar burlar esse nosso mergulho em encontro com as nossas dores. E que a gente possa, portanto, buscar não mais evitar esse contato com a nossa escuridão, com as nossas profundezas. E vamos seguindo o tópico 2, problemas versus aprendizado. Bom, toda vez que a vida nos oferece um obstáculo, ela busca em nós equilíbrio e crescimento, porque os obstáculos, eles fazem parte do nosso caminho, como se fossem degraus na escada. Então, é importante que a gente seja capaz de ir transpondo esses obstáculos. Os obstáculos, eles geralmente estão relacionados a alguma acomodação inconsciente, algo que a gente deixa lá quieto no inconsciente
mas que chega em algum momento que a gente precisa olhar para essa questão e ser capaz de ultrapassar esse obstáculo, essa acomodação. O obstáculo também pode significar esse contraditório. E o contraditório externo, aquele obstáculo que aparece na nossa vida externa, né? Que também pode ser uma pessoa, esse obstáculo, ele está apontando para algum contraditório interno em nós, algum conflito entre o inconsciente e a consciência que nós precisamos aprender a lidar. Então, todas as vezes que a gente encara esse obstáculo, que pode ser uma pessoa, né, com algo que não nos faz bem e que a gente prefere, muitas vezes até revidar, né, a gente está deixando de aproveitar a experiência como aprendizado, aproveitar para nos questionar o que é esse incômodo, o que é esse obstáculo, né? O que é que esse obstáculo externo gera em nós internamente. Também, se a gente quer eliminar o obstáculo, né, ou trata esse obstáculo com indiferença, nós estamos deixando de aproveitar a experiência como aprendizado. Então, que a gente busque, né, busque sempre entender, qual é o aprendizado que vem por trás desse obstáculo. E quando a gente passa por algum problema também na vida, que a gente busque entender primeiro qual é a natureza desse problema e quais são as implicações pessoais e para terceiros que esse problema nos traz. E a partir daí a gente pode estabelecer, o tempo necessário para que a gente possa resolver esses problemas. Então, que a gente não fique de forma passiva diante de um problema, que a gente busque uma ação, né, uma resolução desse problema, desse conflito. E isso requer um equilíbrio mental, emocional. Se a gente tem esse equilíbrio mental, emocional, se a gente consegue olhar de uma forma maior esse problema, nos vendo como espíritos e olhando para esse problema não como uma coisa maior do que nós. Nenhum problema vai ser maior do que você, espírito. Lembre-se que tudo que vivemos são experiências, experimentos, é, do personagem para crescimento espiritual. Então, buscar esse equilíbrio mental faz faz com que a gente passe de forma mais suave, mais leve, encare esse problema de forma mais fácil, buscando essa resolução de forma mais tranquila. Observar quais são as nossas predisposições que estão ali envolvidas. Muitas vezes a gente consegue, conscientemente identificar predisposições. E muitas vezes a gente consegue dissolver essas predisposições. Outras vezes não. Se elas estão ligadas a um conteúdo emocional muito intenso, muito importante, nós não conseguimos dissolvê-las. E acabamos tendo que passar por essas experiências que apontam para as nossas inabilidades, né? Então é importante que a gente olhe qual é a inabilidade minha que está associada a esse problema, porque com certeza essas predisposições e inabilidades apontam para propostas de evolução espiritual, possivelmente até propostas que fazem parte lá do nosso processo, nosso planejamento reencarnatório.
planejamos passar por situações para que essas predisposições sejam modificadas, sejam transformadas, sejam dissolvidas e para que as nossas inabilidades sejam finalmente transformadas em habilidades. Então, sempre que passarmos por problemas, eh, que a gente possa fazer este questionamento: para quê? Para que estou passando por este problema? O que a vida quer me ensinar com essa situação? 3 da nossa aula. Antes de chegar nele, eu trouxe essa frase de Santo Agostinho, mas que Jung usou, muitas vezes, que é: "Não saias, é no interior do homem que habita a verdade". E assim a gente segue para o nosso terceiro ponto na aula, que é vitimização e autonomia. E aí, como é que você se entende nesse processo? Quando a vida lhe oferece um inimigo ou uma situação de fragilidade, de fraqueza, de vulnerabilidade, como é que você, se sente, né? Como é que você se comporta? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer, ao longo da nossa trajetória, né, principalmente a partir da agora. Olhar o passado, mas também ver como é que a gente está lidando com essas situações agora. Então, quando a vida lhe oferece o inimigo, ela está pedindo de você perdão. Quando ela lhe oferece fraqueza, ela está pedindo de você que desenvolva essa segurança interna, essa autonomia. O inimigo interno, quer dizer, o inimigo externo, ele é a representação simbólica do inimigo interno. Então, esse processo de perdão não é um processo, simples, é um processo que tem mais a ver consigo do que com o outro em si. Deixando o outro com o que ele fez, né, não estou aqui julgando o que é que a pessoa fez, o ato da pessoa fica com ela, mas julgando, passando para cada um de nós, entendendo que, o que que o outro fez que lhe tocou tanto, né? Aonde foi que ele te machucou, aonde foi que ele te magoou, aonde está esse seu inimigo interno, que é aquela parte de você que você nega, que você não aceita bem, que você, quer disfarçar, quer esconder. É importante que a gente comece a olhar para essa parte nossa e comece a integrar essa parte em nós. É importante que a gente comece esse diálogo com esse nosso inimigo interno. E isso passa por um processo de autodeterminação. E a autodeterminação, por sua vez, leva ao amadurecimento do eu. E aí, o que seria essa autodeterminação? A autodeterminação é o torna-te quem tu és de Nietzsche. É também o que Jung chamava de individuação. Mas aqui, uma das coisas principais para a autodeterminação é a gente se entender, se enxergar como espírito. E aí, ter essa visão ampliada da vida. Quando a gente começa dessa forma, entendendo o espírito como soberano e ampliando a visão da vida, aí você começa a ter um outro olhar sobre você mesmo, sobre as suas questões internas, sobre o seu mundo íntimo. E aí você é capaz de começar a olhar suas crenças limitantes, suas culpas, seus medos, começar a dissolvê-las. Começar a dissolver também as imagoparentais, entendendo o outro como espírito que também está na sua trajetória, está na sua caminhada, com toda a sua complexidade, em busca da sua evolução.
entendendo que somos pessoas diversas e estamos cada um em um degrau da caminhada, em um degrau da evolução, pensamos diferentes. Mas quando você traz esse processo para você, você começa a se resolver, né? A se entender melhor. Começa a entrar em conexão com uma coerência maior. O torna-te quem tu és é você ser coerente consigo mesmo. É aquele eu assim penso, assim sinto e assim ajo, que às vezes é tão desafiador, né? A gente agir como a gente está pensando, como a gente está sentindo. Então, quando a gente começa a mergulhar nesse processo, fica mais fácil da gente enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Ou será que é a gente mesmo que impõe certos desafios? A gente, enquanto espírito, pode ser até planejado, né? Pode até fazer parte do nosso planejamento reencarnatório passar por determinados desafios, para que a partir daí a gente seja capaz de transformar inabilidades em habilidades, para que a partir daí a gente tenha a possibilidade de maior crescimento pessoal, né? Que a gente possa adquirir aquisições evolutivas que são interessantes para nós enquanto espíritos. Nesse processo de mergulho interior, é fundamental que a gente se conecte com a nossa força interior. Essa força que vem do espírito, que é perene, que é constante, que lhe dá uma disposição diária para ir para a vida, independente se temos ou não desafios, se os desafios são muitos, se ele é um desafio grande, se é um desafio importante. É essa força, essa conexão, esse alinhamento espírito-personagem, esse alinhamento ego-self, que faz você conectar com essa força capaz de ir ultrapassando esses desafios e obstáculos. Como eu disse anteriormente, isso também passa pelo amadurecimento do eu. É esse amadurecimento do eu que faz com que a gente consiga acessar nosso mundo íntimo, entender melhor o que se passa dentro da gente, os nossos complexos, olhar, nem que seja parcialmente, para a nossa sombra e dizer: isso faz parte de mim também. E aí, para concluir esse pedaço da aula, eu deixo vocês com mais um questionamento. Como você se sente diante dos acontecimentos da sua vida? E aí, seja sincero, pense em algo que, que aconteceu recentemente, algo que você vem passando. Como é que você se sente ou se sentiu? Ainda se sentiu como vítima ou corresponsável por aquilo que está lhe acontecendo? E aí, seguindo, eu deixei essa frase também para que a gente possa refletir, que é de Freud. Não escolhemos os outros ao acaso. Encontramos aqueles que já existem no nosso inconsciente. Isso, mais uma vez, traz a responsabilidade para nós. É o nosso mundo interno que configura a nossa realidade externa. E aí chegamos no quarto ponto da aula, que é o impulso do viver. Esse impulso que vem do espírito. Esse impulso que nos convida diariamente a viver apaixonadamente, viver com sentimento todas as experiências nas diversas dimensões da nossa vida, seja na dimensão da família, do trabalho, das relações interpessoais, financeira, que a gente possa viver essas experiências,
Porque aí sim a gente vai conseguir integrar habilidades ao espírito. Para que chegue até o espírito, a gente precisa sentir, a gente precisa viver de forma intensa, a gente precisa estar entregue aos diversos processos da nossa vida. E quando a gente se conecta a esse impulso, quando a gente começa também a fazer esse processo de autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação, a gente começa a sentir essa conexão com o divino. Porque o divino deixa essa marca registrada em cada um de nós, que é também chamada de Imago Dei. É como se ele se escondesse no nosso inconsciente. E à medida que a gente faz esse processo de autodescobrimento, autotransformação, a gente vai acessando a esse divino. Na verdade, a gente nunca esteve desconexo. É porque a gente estava muito na superfície. Mas quando a gente começa a mergulhar, essa conexão começa a fazer sentido. Esse diálogo também flui de forma mais sincera, mais pessoal, mais íntima. Daí a importância da gente estar atento a esse diálogo, que você pode chamar do diálogo com a vida, diálogo com o divino, diálogo consigo mesmo, um diálogo entre o ego e o self. Diariamente, várias vezes no dia, nós somos chamados a esse diálogo. Ele acontece no cotidiano, em cenas normais que passam na nossa frente e que de repente aquilo que aconteceu na nossa frente faz conexão com o conteúdo interno nosso e faz a gente refletir sobre alguma coisa ou dá um insight de uma resposta que a gente está esperando para alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que a gente precisa resolver. Vem um sentimento, uma sensação que muitas vezes a gente não consegue explicar pela lógica, mas faz parte dessa conexão entre os dois mundos que a gente vive, esse mundo externo e o mundo interno. Esse é o diálogo com a vida e ele é permanente. Então, que a gente esteja cada vez mais atento, desperto para essa vida que é borbulhante dentro de nós. O inconsciente, ele não para. Assim como o nosso coração, nosso pulmão estão aí fazendo o trabalho dele sem que a gente precise ficar lembrando ou pensando nisso, assim é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente capta muito mais do que os nossos olhos, né? Os nossos cinco sentidos são capazes de captar. Capta as entrelinhas. Então, que a gente esteja cada vez mais atento a esse diálogo sutil que está sendo sempre traçado e está sendo estamos sendo sempre convidados a participar deles. Conectar com esse impulso do viver também está associado a eliminar todo o desejo de prejudicar o outro. Isso é uma conexão com o amor, né? É você vibrar mais alto, independente do que o outro fez para você, você deixa o que ele fez com ele vai seguir os processos dele, mas você verdadeiramente não querer desejar mal ao outro. Isso faz com que você comece a vibrar numa faixa onde fica mais fácil você se conectar com esse diálogo, se conectar com o divino e se conectar com esse diálogo com a vida.
Esse impulso do viver, ele é contínuo e ele busca essa coerência que eu falei também anteriormente, entre pensar e sentir e agir. Como isso, às vezes, em determinadas situações, principalmente, pode parecer difícil, mas como quando você consegue estar coerente consigo mesmo, essa energia, esse impulso, ele flui tranquilamente e a vida flui melhor. E você caminha com mais leveza, com mais serenidade na vida. Não que você esteja livre dos problemas, dos desafios, dos obstáculos, mas você está mais preparado e disposto a passar por tudo que a vida te apresenta. Você começa a se sentir fazendo parte realmente desse processo. Você se sente criador e criatura da sua realidade. E isso é muito interessante. Daí eu deixo uma outra reflexão. Você se sente conectado à sua designação pessoal? E aí eu trago mais esse slide com mais uma reflexão. A meta da vida não é a felicidade, e sim o significado. É mais uma frase de Jung, onde muitas vezes a gente busca essa felicidade fora, quando na verdade o caminho é para dentro, é se conectar com esse sentido e significado da sua vida. E o nosso último ponto da aula, que é dialogar com a vida utilizando a linguagem do amor. O amor, que é essa força propulsora da vida. O amor, que é o dínamo da vida. O amor que faz a gente se conectar melhor consigo mesmo e com os outros à nossa volta, fazendo parte dessa imensa teia da vida que nos conecta uns aos outros. O amor é essa linguagem da vida, essa linguagem que nós estamos como que mergulhada nela, nessa teia. E compreender essa linguagem da vida é também passar pela compreensão dos atos alheios, é compreender o outro como um ser humano e compreender que os atos humanos, eles passam por diversos componentes, né? Esses componentes podem ser vários. Se a gente conseguir se colocar também no lugar do outro, com a verdadeira empatia, a gente vai entender que ninguém foge à condição humana e que esses atos humanos, eles são permeados de componentes religiosos, componentes de culpa, componentes de medo, de ideologias, de protocolos psíquicos rígidos. E na base desses componentes tem sempre a dialética do bem e do mal, do certo e do errado, que estão associados a um julgamento. Um julgamento que pode ser um julgamento pessoal, um julgamento da coletividade. E é importante, portanto, que a gente amplie o nosso olhar para um olhar do espírito, se afaste e consiga olhar esses atos alheios, compreendendo que muitas vezes nós somos capazes de cometer atos semelhantes em situações distintas ou situações semelhantes. E quais são os obstáculos para a gente se conectar com essa linguagem da vida, essa linguagem do amor e compreender os atos alheios? Os obstáculos passam pela arrogância do saber,
porque toda vez que eu digo, ah, eu já sei, ah, eu não sou assim, ah, eu não faria desse jeito, você está se colocando no patamar superior e colocando a outra pessoa no patamar inferior. E isso por si só já desconecta você dessa linguagem de amor e de compreensão. A lógica mecanicista, onde a gente vai sempre atrás de uma causa ou de um culpado por aquilo ter acontecido, e isso faz também com que você não trabalhe aquela situação em você, você deixa no outro. A fé cega, porque a fé cega, ela é cheia de dogmas, cheia de crenças limitantes, coloca você dentro de um aquário, em vez de deixar você no oceano de possibilidades. Limita a sua visão em vez de ampliá-la. O desejo de poder sobre o outro, porque se você quer o poder, você está indo em sentido oposto ao amor. Quem quer mudar o outro, controlar o outro, não está nessa linguagem do amor. É muito pelo contrário, está se afastando dela. E ainda falando desse diálogo, dessa linguagem, entender os seus sinais, né? Estar desperto para esses sinais e para seus diversos chamados. Nós somos chamados, como eu falei, diariamente, às vezes, muitas vezes ao dia, a vivenciar essas experiências que vão trazer esse contato mais íntimo com seus conteúdos internos e que muitas vezes lhe traz soluções para os obstáculos, os problemas, os desafios, lhe traz insights, lhe traz conexão com conteúdos profundos seus que precisam ser olhados, precisam ser resolvidos. E, por fim, ter essa real certeza da continuidade do eu, que aquilo que é sua essência, aquilo que é habilidade, aquilo que é aquisição evolutiva, aqueles sentimentos que você já integrou, que flui, com facilidade por você, assim também como as suas inabilidades, suas tendências, suas predisposições, isso vai seguir. Tendo esse olhar do espírito, buscar esse amar de forma livre e desinteressada, e aí não é só amar uma pessoa ou amar as pessoas, mas amar a vida, entender a vida como esse presente, entender essa encarnação como um presente, uma possibilidade de você integrar habilidades, né, aumentar seus amores, viver experiências significativas, sem exigências, sem nenhuma exigência de retorno, sem querer do outro nada que ele não tenha ou não queira te dar. Isso é libertador. Bom, e era isso que eu queria falar para vocês. Por fim, vou deixar um outro questionamento. Como anda a qualidade de seu diálogo? Tem um errozinho ali, com a vida. Já pensou sobre isso? E eu trago essa frase do livro Viver como Espírito, de Adenauer Novaes, onde ele fala: o diálogo deve humanizar o espírito e espiritualizar o personagem, para que ambos se encontrem em boa sintonia, dando continuidade à designação pessoal. Isso nada mais é do que o alinhamento espírito-personagem e uma valorização da vida, independente de em qual dimensão
você se encontra. Como sempre, uma possibilidade de aprendizado e de crescimento pessoal. Bom, gente, aqui estão as referências da nossa aula. Eu espero que vocês possam dar uma lida e espero encontrar vocês presencialmente para que a gente possa fazer uma discussão sobre esse diálogo com a vida. Até breve, muito obrigada e vejo vocês na aula presencial. Tchau.